no mundo inteiro, os fazendeiros são conservadores. No mundo inteiro são de direita. E a gente tem que compreender isso. Eu tive um período, que eu não quero aqui mentir e nem falsear nada, que eu já fui muito radical de direita. Nunca fui ignorante, mas com os meus princípios e as minhas convicções muito firmes sempre tive. Eu não perdi as minhas convicções liberais, o direito de propriedade, a segurança jurídica, o livre mercado nem tanto, porque dá uma discussão aqui, um programa inteiro do livre mercado, mas eu continuo com os meus princípios, mas eu entendi que os fazendeiros dessa grande cadeia precisavam avançar. E lá atrás, Reinaldo foi super importante, eu, presidente da CNA, para que a gente pudesse fazer um trabalho de comunicação. Quando eu cheguei na CNA, eu disse para a diretoria, não contem comigo para ficar aqui apenas no arroz com feijão, vai plantar quanto disso, quanto daquilo, porque isso muita gente sabe fazer. Eu acho que a minha função mais importante é mudar a imagem do setor, é fazer um investimento forte em comunicação, melhorar essa comunicação, porque os fazendeiros são tidos como rudes, com pessoas atrasadas, com pessoas caipiras, com pessoas que falam errado. E não é esse o setor mais, no Brasil e em boa parte do mundo. São pessoas modernas, que leem, que estudam, que têm acesso à internet, que se comunicam via redes sociais. Então a gente precisava fazer esse trabalho. E fizemos um trabalho muito forte na CNA. Eu me lembro que na época eu comprei 2.700 BlackBerry. Lembra dos BlackBerry, gente, telefone? A juventude está assistindo, eu lembro sabe dessa conversa sensacional. Comprei, dei um para cada presidente de sindicato rural do país, para que a gente fizesse uma... Qual é a narrativa, né? Está na última moda a narrativa agora. Qual é o discurso? Do que nós vamos falar? Então, eu me comunicava, eles, claro que não podiam me responder, porque senão eu não ia conseguir, mas eu falava com eles diariamente, para que a gente tivesse antenado, para que a gente tivesse afinado nos temas do setor. Fizemos media training com todos os 2.700 presidentes de sindicatos rurais, para quando fosse pego em alguma entrevista meia difícil, que eles soubessem responder. Então, enfim, eu me dediquei muito à comunicação, mas sabedora de que nunca deixariam de ser de direita, muitos reacionários de extrema direita. Mas tem fazendeiros modernos também, que continuam de direita, que não gostam e não simpatizam com a esquerda, mas não desenvolvem aquele ódio insano como nós estamos vendo em circunstâncias como vimos no dia 8, que majoritariamente, eu acredito, segundo a imprensa, muitos fazendeiros e muitos religiosos também envolvidos, né? Então, eu acredito que é uma questão ideológica, mas que o Bolsonaro, de certa forma, ele foi um ativista desse sentimento vingativo de ódio contra a esquerda. Ele estimulou isso. A direita existir, eu acho perfeitamente normal e saudável. Claro. Todo país tem que ter direita, esquerda e centro. Só aqui que ninguém sabe o que é que tem. Entendeu? Tem um meio ali que ninguém se identifica e ninguém sabe onde está. Inclusive meu partido. Hoje a senadora está no PP. No progressista, no PP. Mas eu pretendo me desfiliar, não porque não está na base do governo, mas eu não quero ter filiação partidária mais. Eu quero contribuir na política de outra forma. E acho que posso contribuir da mesma forma com o mandato. Eu acho que as pessoas precisam ser ativistas na política. Isso significa, só parênteses, não perca o fio, que a senhora não quer mais mandato. Não. Reinaldo, não pretendo. Eu acho que eu cumpri a minha meta, a minha missão. Eu acho que eu tive um papel que eu julgo útil, de grande utilidade. Eu me dediquei para ser útil. Eu me dediquei para ser eficiente. Ninguém nasce eficiente. Eu trabalhei para ser competente no Senado Federal, para que meu Estado se orgulhasse de mim, para que as mulheres pudessem se orgulhar de mim. Então, eu fiz o meu papel e acho que agora eu preciso ir para uma nova jornada, ajudando aqueles que querem mandato, assim, na minha pequena experiência, eu acho que eu posso ajudar. Eu tenho um filho, senador da República, que está no meio do mandato. Então, nós podemos fazer... Senador Irajá Abreu. O senador Irajá Abreu. Então, nós podemos fazer muita coisa juntos com aqueles que têm mandato, mas não tenho um arrependimento. Se eu tivesse que começar tudo de novo, eu teria ido para a política, para o Congresso e para a Câmara dos Deputados. Eu adoro a política, eu sinto orgulho de ter sido mandatária. Não tem um pingo de constrangimento. Político está tão mal visto, esse chapéu nunca serviu para mim. Senadora, a senhora votou contra o teto de gastos,
né? Quando parecia assim que tem que votar ou teto de gastos ou desastre, a senhora votou contra a reforma trabalhista. E aí, enquanto isso acontecia, eu voltava lá um passado remoto nosso, porque de algum modo não, de fato, a Kátia já foi muito mais conservadora. Eu já fui muito mais conservador no que se entende por aí como conservadorismo. Eu até tenho um amigo de esquerda que diz assim, olha, você está muito à esquerda. Não é verdade, mas enfim. Senadora, quando é que as elites brasileiras, claro, há muitas exceções, mas muitas vezes elas se mostraram perversas em horas importantes, né? E um pouco alheias ao sofrimento do povo. E a senhora percebeu isso também, né? E eu percebi isso também. Eu acho que esse e foi nós o caminho, começamos né, a falar assim, bom, realmente por esse caminho não dá. Porque quando você vai ficando mais velho, a idade tem que servir para muita coisa. Não né, acontece gente? com a gente, mas acontece para alguns, desculpem. A idade não produziu nenhum efeito na senhora. Não, ai, que bom. Muito obrigada. Eu aceito o elogio, acredito. Merece. Nele. Muito obrigada. Na verdade, você tocou no ponto assim, principal da mudança na minha vida. Foi a questão social lá no campo, porque ninguém conviveu mais do que eu nesse Brasil inteiro, em especial no meu Tocantins, nos assentamentos da reforma agrária, nas vilas, nos distritos, e de ver aquela pobreza, aquela miséria. Então, eu estava observando que nós estamos dirigindo para uma agricultura sem agricultores. Se você pegar toda a produção brasileira, ela não é feita por mais do que 10% dos produtores. Essa agropecuária exportadora, é isso que nós queremos para o Brasil? Uma agricultura sem gente? Uma agricultura sem agricultores? Só com máquinas? E esse outro lado? Desenhei para a presidente Dilma, já no segundo governo, o campo na classe média. A classe média urbana é enorme, 40% hoje, chegou a 50%. No campo não existe, não é nem digno de nota. Talvez 5% do campo está na classe média. 80% na classe D e E, certo? E o restante na classe A e B, social, dentro da minha área. Eu falei, se aqui está assim, onde a pessoa tem uma terrinha, pode plantar e está nessa miséria, imagine quem está na cidade que não tem terrinha nenhuma e nem um emprego para ir. Então, eu aprendi muito com a presidente Dilma, ela nunca me obrigou ou me induziu a ser de esquerda, mas com o trabalho dela eu fui observando as preocupações. É o livre mercado, pelo amor de Deus, tem gente que precisa comer ontem. Enquanto essa comida não chega, esse povo faz o quê? Um país gigante na produção de alimentos e que tem gente passando fome? Então, isso me mobilizou muito. Não perdi os meus princípios liberais, mas mudei bastante. Dr. Valfrido e Reinaldo acompanhou isso. Sou sempre... Mulher, ela normalmente, pelo dom da maternidade, ela tem sempre o coração mais mole, né? Então, eu estava endurecendo muito o meu coração. Então, eu acho que eu cheguei no eixo. Eu cuido das questões fundamentais para o empresário, aquele que dá o emprego, gente. Nós temos que torcer e rezar por esse homem. E não deixar os excessos acontecerem, as regulações acontecerem, essas pessoas trabalharem com tranquilidade, evitar os abusos, mas são eles que geram emprego, então a gente tem que torcer por eles. A gente tem que fazer tudo para que os empresários deem certo. E não é só empresário grande, não. A micro e pequena empresa, Reinaldo, ela é responsável por mais de 70% do emprego no país. Então, não é só os ricos, também os ricos, mas também os pequenos, também os médios precisam de ajuda. A micro e pequena empresa no Brasil tem uma vida média de 2 a 3 anos. Alguma coisa está errada. Alta mortalidade empresarial. Alta mortalidade. 90%. Isso é natural no mundo inteiro, no mundo em desenvolvimento, nos países pobres nem se diz. Qual é o problema? Vamos ver. É difícil de adivinhar? Recurso, gente, crédito. Eu fui relatora, talvez uma das matérias mais importantes dos meus mandatos foi ser relatora do Pronamp. Jorginho Mello é autor do projeto e como relatora 5 vezes, nós fizemos 5 tranches de dinheiro na Covid e eu negociei pessoalmente com o Paulo Guedes, arrancamos esse dinheiro na unha ao Congresso Nacional. Explica o que é Pronamp rapidamente. Pronamp é dinheiro para micro e pequena empresa. Isso. Porque tem o Pronaf, que é rural.
dos pequenos rurais. Mas o médio, o pequeno urbano, zero. Uma taxa de juro estratosférica. E por isso tem que morrer, não tem como. Então, nós fizemos o Pronamp, precisa continuar implementando, nós fizemos um fundo, negociamos, Banco Central, eu tenho que reconhecer que Roberto Campos foi fundamental nessa negociação, ajudou demais a que a gente criasse esse fundo e que a gente exigisse dos bancos uma contrapartida de pelo menos para 5, de cada R$1 colocado pelo governo, que eles colocassem pelo menos 5. E aí conseguimos chegar até 10, mas foi uma luta maravilhosa, extraordinária que nós fizemos e com apoio total do Congresso Nacional, Câmara e Senado. Aí você vai para a pergunta, como é que você avalia o Congresso Nacional? 14%. Ninguém gosta do Congresso Nacional. Também não divulga as coisas que faz direito, só fica as coisas ruins, né? Então, isso tudo também é uma questão de comunicação que nós tentamos corrigir na CNA. Então é isso, essa mudança minha, ela foi uma questão muito natural. E na questão ambiental foi outra mudança radical que eu ainda estava na CNA, não era ministra. Quando chamei a Embrapa para me ensinar o que era meio ambiente. Me ensine, por favor, o que é fato, o que é fake, no que eu tenho que combater e o que eu tenho que apoiar, porque eu não posso ser ignorante e levar os meus liderados para a ignorância, para a escuridão. Porque nos pegou de surpresa, quando começou o debate ambiental, a gente queria sair correndo. Meu Deus, o que nós fizemos? Não, vocês acabaram com o planeta, vocês acabaram com tudo no Brasil. Quer dizer, nós saímos de heróis, produtores de alimentos, e agora viramos algozes. Chocou, né, Valfrido? Chocou. Todo mundo ficou revoltado, inclusive eu, e resistimos. E achamos os inimigos, né? E eles também nos acharam. Eu ganhei Miss Motosserra, Miss Desmatamento, eu ganhei tudo quanto é tipo. Aliás, que sacanagem esse eu título. E mentiroso. Eu lembro, eu fiquei muito bravo à época. Falei, mas isso é mentira, porque eu conhecia e sabia a preocupação. Era inacreditável. Agora, também tinha o debate ideológico. Claro, não adianta. Eu queria convencer determinadas pessoas de que os produtores precisam melhorar, claro, mas que não são esse bicho-papão. Não interessa essas pessoas, porque elas crescem na controvérsia. Então, aí eu tive um recuo violento, quando eu vi o quanto isso tudo prejudicaria quem? A agricultura. Eu aprendi uma coisa rápida, hoje está na imprensa, mas isso eu aprendi há 10 anos atrás. Os rios voadores. O vento que vem do Nordeste, passa pela Amazônia, transpira, chove, faz aquelas nuvens de água, vão lá para os Andes, bate nos Andes. Olha o que é espetacular isso. Bate nos Andes e volta para o centro-oeste e sul do país e chove. Eu falei, meu Deus do céu, é importante demais. E fiquei assim fascinada com o aprendizado. E tentei movimentar a turma toda para que a gente tivesse mais cuidado sobre isso. Agora, no governo do Bolsonaro, em 2019, um ruralista muito radical, deputado federal, a Kátia mudou de camisa. Eu falei, não, filho, eu mudei de estratégia porque eu tenho inteligência e cabeça não é para segurar pescoço. Então, nós precisamos pensar. Nós vamos perder mercado, as pessoas vão parar de comprar de nós e isso vai doer no bolso, não é na camisa.